A gente conversa agora com o deputado federal Beto Richa, que é presidente da Comissão de Indústria, Comércio e também Serviços da Câmara. Deputado, ótimo dia para o senhor, obrigado por estar conosco aqui no Novo Dia. Isabel Mega também está com a gente. Boa quarta-feira para você. Bom dia, Renan. Bom dia, Isabel. Um prazer muito grande estar participando do seu programa aqui na CNN. Nosso programa, deputado, tem muita gente aqui fazendo esse trabalho, brincadeiras à parte. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: qual deve ser o impacto da taxação das LCAs sobre o setor, sobretudo agro, né? Que é um setor que pode ser impactado diretamente. Olha, o impacto, sem dúvida alguma, dito por todos os analistas, economistas, especialistas na área do agronegócio no Brasil, é nefasto. É um setor que tem sido a locomotiva da economia nacional. Só lembrar que nas últimas décadas o agronegócio tem salvo a balança comercial brasileira, garantindo o superávit. Então, taxar a LCA, que é responsável, salvo engano, por 47% do financiamento da agricultura e da pecuária no Brasil, no que se refere ao crédito privado, é muito ruim para o Brasil. Nós já temos visto, como você mesmo falou, Renan, a inflação dos alimentos. Cada vez que nós vamos ao mercado, a dona de casa vai ao mercado, os produtos estão mais caros. E dizer que essa taxação não vai atingir os mais pobres, isso é um engodo, é uma grande enganação. Isso vai atingir frontalmente as pessoas mais pobres e contribuir para o aumento da inflação, a inflação de alimentos que já tem sido galopante, inaceitável. Então nós vemos com extrema preocupação a taxação das letras de crédito do agronegócio, porque isso vai ser muito ruim para esse setor que tem gerado bons resultados para a nossa economia e garantindo milhões e milhões de empregos aos brasileiros em todo o nosso país. Eu posso dizer que no Paraná nós temos um agronegócio fortíssimo e nós não podemos aceitar mais essa taxação num setor produtivo como é o agronegócio. E não para só aí, né? Tem a taxação da LCI também, a letra de crédito do setor imobiliário, que, lembrando, a construção civil é dos segmentos da economia que mais empregam mão de obra. Então é inaceitável, o governo está perdido, está desorientado para fazer frente à gastança desenfreada, acaba enfiando os pés pelas mãos e cada vez mais dificultando o crescimento do Brasil, o desenvolvimento desejável e a prosperidade a todos os brasileiros. Deputado, obrigada por estar aqui com a gente. A gente tem feito rodadas de conversas sobre esse assunto, tentando projetar também próximos passos, né? Estamos numa crise, isso é admitido pelos dois lados dessa crise, mas qual seria o ponto de conciliação na avaliação do senhor? Para quem está assistindo a gente, que está, nossa, eu estou vendo aí notícia de crise atrás de crise, isso aqui está afetando no meu dia a dia de alguma forma, né? É a agenda da economia que não está chegando e que afeta as pessoas. O que o senhor enxerga como um ponto de conciliação, sobretudo depois da confirmação ainda ontem de que o governo decidiu judicializar, levar essa questão do IOF ao Supremo Tribunal Federal? Olha, o ponto central, como tudo na vida, ao meu ver, Isabel, é o diálogo. Já dizia Dom Helder Câmara, uma conversa faz bons amigos. Falta diálogo por parte do governo. Não adianta o governo querer impor regras, situações e que o Congresso entende é muito ruim para a economia, é muito ruim para a sociedade brasileira, porque essa taxação, esse novo modelo de tributação, afeta todos os segmentos da nossa economia, todos os setores produtivos. Tanto é verdade que 20 frentes parlamentares do setor produtivo estão reagindo a nova medida provisória 1303 para fazer frente à revogação do IOF, que é mais nefasta ainda do que a própria IOF. Então, diálogo. E o governo parar de, o tempo todo, querer criar culpados para os seus erros, para os seus equívocos, para o desgoverno que nós temos hoje. Primeiro era o Campos Neto, não é isso? Que a economia não se desenvolvia porque as taxas de juros eram elevadas e crescentes, a culpa o tempo todo era do presidente do Banco Central. Mas se você for analisar, Isabel, em dezembro, quando venceu o mandato do Campos Neto no Banco Central, a taxa de juros era a Selic de 12,5%. Hoje é de 15%.
Ué, de quem que é a culpa? Não, agora a culpa é do Congresso Nacional, que tem trabalhado contra as medidas do governo, a favor dos ricos e contra os pobres. Lembrando que a cada 0,25% de aumento da taxa Selic, nós aumentamos a dívida pública em 13 bilhões e meio de reais. E essa judicialização, no entendimento do Congresso Nacional e de muitos economistas, é indevida. Porque a IOF é um tributo regulatório. Tanto é verdade que ela não se submete ao critério da anterioridade, como todos os demais tributos. Então, sendo um tributo regulatório, o Congresso pode sim revogar através do projeto de decreto legislativo, que foi o que aconteceu recentemente. Então, eu acredito que um bom diálogo, o governo enfrentar os seus problemas, sem o tempo todo querer terceirizar essa situação, eu acho que podemos buscar, desejar da harmonia entre os poderes. O Congresso quer o bem do Brasil. Ali tem parlamentares de diversos partidos e você veja que a derrota foi fragorosa, foi acachapante nessa questão da IOF. Foram 380 e poucos votos contra 98, me parece. Então foi uma diferença brutal. Todos os partidos, exceto o partido do governo, e mesmo assim tem que ver se todos votaram mesmo, são contra, porque entendem que é ruim para o Brasil. Então tem que ter diálogo, tem que ter harmonia, nós queremos o bem do país. Aqui no Congresso Nacional são todos os estados representados, todos os segmentos da nossa economia, e o entendimento é praticamente majoritário de que o governo está perdido. Então tem que ter diálogo, tem que ter transparência e, acima de tudo, o governo admitir os seus erros e ter a humildade de procurar, através do diálogo, encontrar os melhores caminhos para destravar a economia, impulsionar a economia. Eu sou presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que é responsável por 2/3 do PIB brasileiro e emprega 50 milhões de brasileiros. Então, nós temos ali sido vigilantes em relação às propostas que são apreciadas ali, que são aprovadas ou não, audiências públicas, debates e discussões com entidades do setor produtivo para encontrar os melhores caminhos para ajudar o Brasil a se encontrar com o futuro, gerando prosperidade a todos. Deputado, aproveitando, a gente tem trazido ao longo dessa semana rodadas e rodadas de conversas importantes, né, para quem está acompanhando a gente em casa, conectados aqui na CNN. O senhor falou a respeito da gastança. Eu queria ouvir do senhor alguns exemplos práticos que a gente poderia ter para tentar reverter esse cenário, como o senhor mencionava, da gastança, tentar, de certa forma, parar de gastar para seguir num outro rumo. O que o senhor sugere? Qual seria a alternativa? Eu acredito que, antes de cobrar um esforço da sociedade, o governo tem que começar dando exemplos. Eu sei porque é possível. Eu fiz no Paraná quando governador. Eu equalizei alguns impostos e ampliei a arrecadação do Estado em 2,5%. Mas eu fiz a minha parte, eu dei o exemplo para cobrar o esforço da sociedade. Eu reduzi gastos e despesas da ordem de 7,5%. Ou seja, cada R$1 arrecadado, nós eliminamos outros R$3 de gastos e despesas. Veja só, o primeiro governo do presidente Lula eram cerca de 32 ministérios. O Lula 2, 36. Hoje são 38 ministérios. É muito ministério. É só ver os países da OCDE, a média são de 15 ministérios. O Reino Unido são 21, a França e a Alemanha são 18, a Argentina, que é o exemplo da América do Sul, e Colômbia são 18, e o Brasil tem 38 ministérios. Não é possível. O presidente Lula dizia que os incentivos fiscais, que agora somam 587 bilhões de reais, era para atender os ricos. Mas o governo encaminhou, está no orçamento lá no Congresso, para esse ano, 587 bilhões de incentivos fiscais. Tem que se fazer urgentemente uma reforma administrativa, diminuindo o tamanho do Estado, enxugando a máquina e buscando a desejada eficiência do poder público, gastos públicos menores, eficiência, políticas públicas, serviços públicos com mais qualidade para atender os brasileiros. Então, enquanto o governo não der o exemplo, cortando na carne, de enxugando a máquina, diminuindo o tamanho do Estado, é difícil você querer cobrar algum esforço, algum sacrifício da sociedade que não aguenta mais. Hoje nós temos das maiores cargas tributárias do Brasil, 32,5%
do PIB representa tributos nesse país. Nós temos a segunda maior taxa de juro real do mundo. Então é só ver os exemplos, os números, e o governo tem que fazer a sua parte, no meu entendimento. Senão não tem moral, não tem credibilidade para apresentar um pacotaço, um tarifaço, como quer fazer agora, prejudicando, é impressionante, todo o setor produtivo e, obviamente, atingindo frontalmente os mais pobres. Conversamos com o Beto Richa, deputado federal, que é presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui na CNN Brasil. Desejo ao senhor uma boa quarta-feira. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Isabel. Obrigado à CNN por essa oportunidade. Obrigado, deputado. Obrigado também, Isabel.